Vamos começar agora com a consultoria em IA. Deixa eu abri-la aqui para vocês. Eu separei aqui, como você está vendo, todos aqui entre dificuldade, qual é o custo inicial, se pode ser feito OPB, que é uma sigla que seria One Personal Business, ou seja, esse negócio aqui eu posso fazer sozinho, eu posso fazer ele sem precisar contratar um time. Qual o tempo que eu preciso, Alan, para começar a lucrar com isso? Então está o tempo aqui, quais são as habilidades necessárias, as vantagens, as desvantagens, como precificar cases de sucesso e como começar. Então, primeira coisa da consultoria é que a dificuldade dela é baixa. Por que trabalhar com consultoria de IA tem uma dificuldade baixa? Porque, basicamente, você estudando aqui, você vai saber mais do que a maioria das pessoas sobre IA. E não é que você vai simplesmente vender algo que você não sabe. A verdade é que se você pegar durante 30 dias aqui, realmente estudar, se aprofundar, você vai saber mais do que 99% das pessoas que estão na rua. Eu me assusto às vezes de saber que tem pessoas que não sabem nem o que é um chat GPT da vida, não sabem o que é um prompt. E nós aqui, você que está entrando nessa bolha de IA, você vai começar a ficar muito familiarizado com tudo que a gente fala. Pode ficar tranquilo. Alan, você fala uns negócios aí que eu não entendo, LLM, prompt, não sei o que lá. Fica tranquilo, porque daqui a pouco isso vai virar a sua segunda língua. Só que você vai perceber que as pessoas da rua não sabem falar essa segunda língua. Quando você começar a se desenvolver aqui dentro, você vai notar que é muito baixo. Qualquer pessoa que levanta o dedinho se destaca no mundo de IA, porque a dificuldade está extremamente baixa. Então, você vai estudar, vai conseguir implementar coisas nas empresas, dar direcionamento para eles muito bons, basicamente em pouco tempo. Ainda, tá? Ainda. Quando isso mudar, eu vou atualizar esse vídeo aqui, vou alterar esses dias aqui para meses, porque é natural o mercado se sofisticar. O mercado não está sofisticado ainda, o mercado ainda é muito noob, é muito iniciante, então por isso a dificuldade é baixa. O custo inicial é baixo porque, como consultoria, você precisa basicamente ter um conhecimento. Você não precisa comprar uma ferramenta para implementar para a pessoa, você não precisa investir em marketing necessariamente, porque até eu vou falar aqui sobre como começar. É interessante que você comece pelo seu networking, caso você não tenha, daí tudo bem, você pode utilizar o networking de alguém que tenha, que você conheça, e assim vai, eu vou passar aqui depois como conseguir clientes, mas a gente vai inclusive ter aulas aqui sobre como conseguir seu primeiro cliente. Vamos lá, o que é esse OPB aqui? Por que não precisa? Ó, não precisa ter equipe. Pode usar uma IA para agendar reuniões, pode usar IA para criar conteúdos, e IAs até mesmo para encontrar a melhor solução do problema dos clientes que você atender. Exatamente, você pode criar algumas IAs que vão te ajudar. Basicamente, você consegue fazer isso aqui no módulo de GPTs, tá? Não precisa, vou ter que criar um agente. Não, com GPTs você já consegue criar aqui soluções que vão estar resolvendo problemas dos seus clientes no sentido de encontrar as melhores soluções. E é para criar conteúdo, mesma coisa, você pode criar com GPTs ou você pode utilizar a nossa ferramenta aqui, o Lab AI, para criar os assistentes lá também. Para agendar reuniões, daí beleza, a gente pode ir para um ManyChat, a gente pode ir para uma ferramenta do DeFi com agentes, a gente pode ir para várias soluções diferentes aqui para reuniões. Vamos lá. Qual o tempo para lucrar? Então, como eu falei, de 30 a 90 dias, depende da sua dedicação. Se você pudesse dedicar aqui de 2 a 3 horas todos os dias estudando, se você faz como eu, entra de cabeça nesse universo e assim, você está na rua, bota um fone de ouvido, escuta um podcast, escuta alguém falando sobre as atualizações que está acontecendo, interage. Você gosta de ler? Lê um livro sobre IA, lê um livro sobre implementação de IA. Posso deixar várias recomendações para vocês aqui também de livros bem interessantes sobre IA. Quais são as habilidades necessárias? Conhecimento aprofundado de IA, né? Mas aprofundado em 30 dias vai ser aprofundado? Não vai ser um conhecimento extremamente aprofundado em IA generativa, mas vai ser um conhecimento suficiente para que você possa já indicar as soluções. Por exemplo, você vai chegar no cliente e ele tem um atendimento todo humanizado, né? Todo feito de humanos. E você vê, por exemplo, que ele está tendo um gargalo ali. Você vai saber já aqui, em 30 dias, que é possível criar, por exemplo, um chatbot inteligente utilizando tal e tal tecnologia, que demora tanto tempo para fazer, que custa em média tanto, e você vai chegar lá, vai ver todas as soluções que você pode criar e você pode trazer, inclusive, olha só, que já está uma dica para vocês, por exemplo, consultoria. Vai lá, você vai pegar basicamente todas as informações, levantar todos os problemas do cliente. Você não precisa entregar a solução para ele na hora. Você pode falar para ele, olha, para cá tem algumas soluções. Eu vou fazer uma análise agora do teu negócio e eu te apresento uma solução daqui a X dias. Daqui a 3 dias eu te apresento uma solução sobre tudo que você me falou. Ele vai se sentir até mais confiante. Olha só, o cara vai estudar o negócio. Você pode pegar
e entrar com trazer toda essa bagagem de conhecimento que você pegou lá para conversar com uma agência parceira, onde você vai colocar o cliente lá e vai ganhar uma comissão por esse cliente, e você vai entregar a solução daí com a agência para esse cliente. Você pode trabalhar com um parceiro, com um freelancer, por exemplo, que vai ser a próxima aula que eu vou falar sobre freelancer. Então existem várias formas que você pode atuar. Então, um consultor basicamente é alguém que tenha uma capacidade de comunicação, de clareza, de conseguir entender problemas e que vai conseguir fazer esse intermédio entre o entregador e a pessoa que precisa resolver o problema. Alan, posso ser também um entregador da solução? Sim, você pode. Pode ser, além do consultor, ser a empresa por trás da entrega da solução, como consultor você está trazendo. Ser consultor pode ser só, por exemplo, uma porta de entrada. É uma coisa que a gente faz na nossa agência, por exemplo. Tem clientes que chegam e eles não querem pagar, por exemplo, 20, 30 mil reais um chatbot ou um agente. E o que acontece? Eles querem saber o que é possível fazer. A gente cobra deles uma consultoria, eles fazem uma consultoria conosco, a gente analisa tudo, mostra já, entrega muito valor nessa consultoria, ou seja, mostra tudo que é possível fazer e normalmente eu gosto de até assim, ó, cara, se tu quiser fazer isso aqui, usa essa e essa tecnologia, se tu quiser fazer isso aqui, existe esse caminho, não adianta contratar programador daqui, eles não vão saber resolver isso aqui, tu precisa encontrar pessoas que entendam disso, disso, disso. Ou seja, entreguei para a pessoa tudo. E agora eu deixo ela, se ela quiser, fazer sozinha. Só que acontece, ela não vai encontrar profissionais. Não tem pessoas qualificadas hoje em dia que consigam fazer. Não é que nem um copywriter, um gestor de tráfego ou alguém de marketing digital que você dá um chute na moita e sai um monte. Ainda é escasso. Então, por ser escasso, que eu falei lá nas aulas anteriores, que a gente está no melhor momento para se criar um negócio de IA. Ter excelência em habilidade de comunicação, que foi o que eu falei, habilidade analítica de resolução de problemas, ou seja, analisar o que aquele cliente está te pedindo, conseguir entender o que pode ser melhor para ele. Alan, não tenho conhecimento suficiente porque o cliente te trouxe uma coisa muito difícil. Como eu falei, não precisa ser você sozinho. Aprenda pelo menos a captar as informações de uma forma decente. Você não precisa nem saber fazer isso também. Se você gravar a reunião através de um Zoom, se você gravar, por exemplo, todo o áudio da reunião, pedir permissão, posso gravar o áudio aqui da reunião, porque depois eu vou pedir para a minha IA analisar? Aqui dentro da formação eu vou te ensinar como eu faço para fazer análise de todas as reuniões que eu tenho, onde a gente cria resumos, onde eu detecto problemas, onde eu crio procedimentos operacionais padrões com base em reuniões. Então, você não precisa, hoje em dia, nem ser uma pessoa que saiba anotar coisas. Se você gravar com seu celular, gravar aqui a sua tela, você já vai ter o suficiente para que a IA possa tratar e ela identificar quais são os gargalos, os problemas e ela também te apresentar aqui soluções. É claro que quanto mais você conhecer, mais você vai ter uma direção melhor, mais ajustada do que, de repente, uma solução genérica que uma IA que não foi muito bem treinada pode trazer. Mas já é uma solução. Habilidade de gerenciamento de projetos. Por que, Alan, preciso saber gerenciar projetos, planejar, executar? Porque você, como consultor, como eu falei, vai ser um intermediário, vai ser um meio de campo. Então você vai estar gerenciando ali, muitas vezes, quem vai fazer a entrega e o cliente. Então você vai estar nesse meio de campo. E é importante que você esteja, porque se você, como consultor, sair desse meio de campo e o cliente, por exemplo, ficar só em contato com a agência, pode ser que, então, por que eu vou contratar esse cara para ficar me dando dicas se eu tenho uma agência que já tem programador, já tem tudo? Eles me falam. Só que acontece, muitas vezes essa agência, e é uma experiência própria minha, eles, diferente de um consultor, eles não têm uma visão muito ampla de tudo que é possível fazer. Eles, para tudo, uma resposta vai ser aquela solução que eles têm que é mais fácil para eles entregarem. Por exemplo, talvez o seu cliente precise de uma automação avançada, mas aquela agência ela não sabe fazer isso. E o que eles sabem fazer são chatbots. E basicamente eles vão dizer, cara, vamos resolver isso aqui com um chatbot, mas deveria ter sido uma automação avançada, por exemplo, com o Make. E daí, em vez de você passar isso direto ao seu cliente, fechar o chatbot com eles simplesmente porque eles ofereceram, é interessante você analisar e correr atrás de pessoas que vão entregar aquilo que realmente vai resolver a dor do seu cliente. Então aqui vem essa situação. Para conseguir clientes também é fundamental que você tenha um networking. Alan, como é que eu faço networking? Eventos. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo nesse momento, vou palestrar amanhã no evento de IA. Esse ingresso, por exemplo, para esse evento, eu divulguei aqui na formação de graça. Eu consegui de graça para vocês irem no evento. E lá, quem estiver lá, já vai fazer networking com empresários que estão indo lá para saber de IA também. Vai fazer networking com pessoas que estão criando negócios de IA. Então, o networking é fundamental se você quer ser um consultor de IA. Eu diria que o networking ele é fundamental independente do que você escolher. Mas principalmente aqui para consultorias, é muito interessante você ter um networking forte. Isso não quer dizer que você precisa ser uma pessoa extrovertida. Eu sou uma pessoa extremamente introvertida, eu adoro ficar na minha caverna, no meu cantinho lá, mas eu tenho um networking por todo o Brasil, todo mundo,
muito forte. Por quê? É saber fazer networking. É uma habilidade. Uma habilidade que eu não vou tratar aqui nessa aula, talvez eu trate mais para o futuro, mas é uma habilidade que é extremamente importante você desenvolver. Vamos lá. Vamos para as vantagens de trabalhar com uma agência. Primeiro, o que eu já falei, né? É um baixo custo inicial e a barreira de entrada também é baixa. Ela não exige um conhecimento muito aprofundado, porque dependendo do cliente que tu vai atender, claro, né? Depende do cliente. Tu vai pegar, por exemplo, sei lá, quero atender a IBM, ela. Cara, os caras estão anos luz à frente. Eu quero atender a Meta. Assim como você pode querer atender uma empresa, por exemplo, se você quisesse me atender, eu sou um cara que entende bastante. Então não adianta você chegar para mim e falar, resolve isso aqui com, sei lá, o ManyChat vai fazer isso aqui para ti. E é uma solução que eu preciso é muito mais complexa, por exemplo. Então depende do cliente que você vai atender. Normalmente o cliente vai saber menos que você e você estudando bastante você vai conseguir chegar realmente em soluções que vão ser extremamente eficientes e boas para o seu cliente. Pode gerar valor com apenas alguns insights. Cara, você não tem noção do que quanto eu já gerei de valor para as pessoas através de consultorias, através de às vezes uma frase. Por exemplo, teve um cara que me procurou que ele queria criar um software de SaaS para advogados. E ele estava querendo fazer um treinamento do zero de uma IA. E isso aí foi no final do ano passado. E eu falei para ele, cara, por que que tu não pega, na época era o Llama 2, não faz um fine tuning do Llama 2 com base nos documentos que tu tem. Daí eu expliquei para ele lá como é que eu estava fazendo o fine tuning na época. O que que é fine tuning? Não se preocupe, todos esses termos que eu estou falando aqui, tá? Você vai ficar sabendo aqui durante o curso. Então, simplesmente anota aí esses termos que você vai descobrir, que eu vou explicar eles à medida que a gente for avançando. Mas eu expliquei para ele lá o que ele podia fazer. Ele é um cara que entende mais do que eu, é um cientista de dados da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Só que o que acontece? Ele estava perdido na maldição do conhecimento. Como assim, Alan? E o mesmo acontece comigo aqui nesse exato momento. Eu fico falando siglas e nomes em inglês aqui que para mim é tão natural que parece que eu estou falando português, é natural para mim, eu falo todo dia sobre isso. Mas para você pode ser diferente, é a mesma coisa. O que acontece? Ele é um cara de cientista de dados que tem pós-graduação em IA. Cara, assim, crânio, gênio. Só que ele estava tão vidrado, ele sempre treinou seus próprios modelos de IA, etc. Então ele estava vidrado nessa ideia, assim, vou criar um modelo de IA do zero. E ele queria, acho que eram 5 ou 8 milhões de reais para poder utilizar em servidores para treinar. Sim, porque é caro. E sinceramente, nem ia ser um modelo muito grande que ele ia treinar, porque modelos grandes são dezenas e centenas de milhões de dólares para treinar. Um ChatGPT da vida, um Llama 3. E eu falei para ele, cara, tu pode gastar aí 10, 12 mil reais fazendo um bom fine tuning, com os documentos que tu quer e tal, quebrando eles no arquivo certinho, no arquivo JSON lá, desse formato aqui, tal. Expliquei para ele e o cara explodiu a cabeça, porque ele não é que ele não sabia sobre isso. Ele estava tão preso naquele conhecimento que ele tinha avançado, muito mais avançado que o meu, que ele simplesmente não se deu conta, se tocou de simplesmente pegar uma LM open source e afinar ela, fazer um ajuste fino nela para ela ficar correspondente ao que ele gostaria. Então, você não precisa saber tudo sobre IA para poder ensinar ou para poder dar uma consultoria de IA. Você tem que saber o suficiente para gerar valor para as outras pessoas. A consultoria pode servir como trampolim para outros modelos de negócio. Por exemplo, a consultoria é excelente caso você, não quero criar uma agência. É excelente a consultoria. Por quê? Você vai ter contato com vários tipos de negócios diferentes. Você vai entender em que negócio você consegue ter um valor agregado maior, em que negócio dá muita dor de cabeça, sem você precisar passar pela dor de cabeça. Porque quando você é um consultor, você indica o caminho. Mas você não pega o cliente pela mão e vai lá criando as coisas para ele. Você, às vezes, só indica alguém. E você vai ver quais trabalhos vão ser mais desafiadores e com menos recompensas. Você vai ver quais trabalhos são feitos ali de uma forma mais facilitada, de uma forma mais replicável. Então, é por isso que, na minha opinião, consultoria... Eu sempre comecei meus negócios por consultoria. Quando eu fui funileiro, né, o cara que palestrava pelo Brasil sobre funis, lá em 2016, 2017, 2018... eu comecei dando consultorias de funil, porque eu fiz meu funil performar muito bem, eu comecei a fazer o funil das pessoas também performar muito bem. Mesma coisa com IA, comecei a estudar com IA, o primeiro trabalho que eu tive com IA foi com um consultor. Eu dei consultorias de IA para várias empresas, vários conhecidos meus e pessoas do meu networking. Elas tiveram resultados incríveis, começaram a falar muito sobre mim nas palestras e começou a cada vez eu ter um nome muito forte em IA. Do nada, sinceramente, do nada eu estava sendo falado sobre IA
E não era o que eu estava me propondo, eu não estava me posicionando para ser um cara de IA. Eu estava me posicionando para ser um cara falando sobre a vida lendária, falando sobre segundo cérebro. E acontece que aos poucos as pessoas começaram a falar muito sobre IA, porque eu estava agregando muito valor para elas através de IA. Então, mesmo se você talvez já seja um consultor ou já faça esse trabalho, por exemplo, de consultoria, você só agregar aqui, mostrar esse serviço de poder indicar serviços de IA, já vai te dar aqui um diferencial gigantesco e vai gerar muito resultado para o seu cliente. Outra coisa também que é interessante, que é a flexibilidade para trabalhar com diversos clientes e setores. Ou seja, é você conseguir realmente expandir seus horizontes e não só testar diferentes tipos de entrega, mas também testar isso, entrega em diferentes setores. Para, novamente, conseguir ver aquilo. Por que eu acho isso interessante? É analisar aquilo que vai te dar menos trabalho para obter o máximo de resultado. Não precisa se comprometer com a entrega técnica, apenas se recomendar profissionais. Que é, novamente, você não vai comprometer seu tempo todo ali para entregar, e entrega, normalmente, claro, tem seu benefício aqui, a entrega, você vai ver aqui, a gente consegue cobrar valores bem significativos em relação, se você conseguir fazer uma boa entrega, porque você consegue economizar muito ou gerar muito lucro para o seu cliente. Mas é interessante, principalmente nesse começo, talvez que você esteja mais receoso. Alan, eu acho que vai demorar mais tempo para eu entender esse negócio de IA, implementar, porque é difícil, eu testei aqui, dá erros. Cara, um caminho é você começar como consultor. Claro, você não vai chegar lá e sem saber nada e sem saber como agregar valor para o seu cliente. Você precisa estudar aqui e se aprofundar no conhecimento para poder indicar as melhores soluções. Mas ainda é a melhor opção, na minha opinião, assim, de começo. Quais são as desvantagens? Primeiro, dificuldade em escalar, porque você está vendendo aqui a sua hora. Então, é um negócio que é difícil de criar ele sustentável ao longo do tempo se você quer crescer. Porque à medida que você vai crescer, você vai ter que aumentar a sua hora, ou você vai ter que pegar mais clientes. E sua hora, ela tem um limite. Então aqui, mas se eu quiser escalar com mais pessoas no trabalho de consultoria, dá? Dá, claro, com certeza dá. Mas nesse ponto, aí é a minha opinião aqui, se você começar a escalar o seu negócio de consultoria, daqui a pouco vale a pena realmente você daí já ir para o processo de abrir uma agência. Então, porque você vai estar com muitos clientes, você pode absorver todas essas soluções aí para você, né? Outra coisa que eu falei lá que é é uma vantagem, mas também é um ponto negativo, que é o quê? Você vai ter que lidar com vários projetos paralelos. Então, você não necessariamente vai ter um foco. Então, talvez alguém que esteja desenvolvendo uma solução, focado em uma solução, aprender uma coisa específica, pode ser que ela consiga se desenvolver um pouco mais que você. Mas não é uma regra. A gente vive hoje no mundo de IAs especialistas, onde quem é generalista se sai melhor. Então, até a gente atingir AGI, a inteligência artificial geral, quem é mais generalista se sai muito melhor que quem é especialista. Então, você ser generalista aqui como consultor é só vantagem para você. Alan, como precificar isso aqui? Você pode cobrar por hora ou por projeto, com base na complexidade e no valor que você vai fornecer para o seu cliente, ou seja, eu vou conseguir fazer com que ele economize 20 mil reais todos os meses. Ótimo. Será que o primeiro mês, de repente, ele não pode te pagar? Então, se você cobrar 20 mil reais por esse trabalho, já que no primeiro mês já se pagou, é uma filosofia minha que eu gosto, assim, quando eu dou uma consultoria, quando eu presto algum serviço, eu gosto do que eu entregar se pagar em 30 dias. Até mesmo aqui a formação, o que eu prefiro é que você em 30 dias retorne o seu valor, esse valor que você investiu de volta, ou que você já esteja encaminhado para isso. Ou seja, em 30 dias você consegue fazer esse valor voltar para ele com o IaaS, cara, cobre esse valor dele, é mais do que justo. Ele não vai ter só um ano, ele vai ter um ano, 2 anos, 3 anos. Então, é um dos valores que você pode cobrar, seria o valor de que você consegue economizar ou que você consegue, por exemplo, gerar de receita para ele no mês. Você pode oferecer diferentes níveis de serviço pacotes, ou seja, criar, né? Olha só, eu tenho um pacote aqui que, vou dar um exemplo meu aqui, né? Eu cobro 28 mil reais, 2 consultorias de 2 horas, ou 48 mil, um encontro a cada 30 dias de 2 horas. Então, é um pacote também. Você pode cobrar uma porcentagem de resultados, ou seja, beleza, eu consigo aumentar o teu lucro aqui com essa IA de recuperação de vendas, e daí eu gostaria de ter aqui 10% do que eu aumentar da tua receita acima da tua média dos últimos 6 meses. Ou seja, ele conseguia recuperar 100 mil reais por mês. Você vai aumentar, por exemplo, para 400. Ou seja, desses 300, você tem 10%, ou seja, você ganha 30 mil reais ali daquele projeto. Então é uma forma também, mas normalmente aqui você vai exigir que você tenha mais sagacidade, você entender mais sobre o mercado, entender quanto cobrar, entender de quem faz sentido não fazer isso, não faz. Eu já cheguei a fazer isso
quando eu comecei a dar consultorias para projetos que não fizeram sentido nenhum fazer. Então, aqui exige também mais, digamos, senioridade, né? Você tá mais tempo praticando para você entender se vai fazer sentido. Cases. Cases, você pode ter cases apresentados que são meus cases, você pode pegar notícias, por exemplo, essa aqui é uma notícia de uma empresa que teve uma alta de 17% do faturamento aplicando IA, então você pode mostrar cases de outros alunos, mostrar cases meus, então eu deixo disponível aqui no final na última aula aqui, eu vou deixar disponível vários cases meus que você também pode apresentar para mostrar como funciona. Então, você pode utilizar tanto cases dos alunos, quanto meus cases, quanto cases também do que está acontecendo, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer com as pessoas é fazê-las testarem ao vivo comigo, ou seja, seja numa call, ou seja no encontro, fazer a pessoa abrir o celular ou abrir o computador e fazer um teste na hora e ver pelos olhos dela mesmo aquilo funcionando. Isso funciona demais. Agora, como começar? Como é que eu começo a dar uma consultoria? Primeiro, definir aqui qual que é o seu nicho ou cliente que você deseja atender. Aqui eu mostrei, por exemplo, médicos, advogados, empresa do seu amigo. Aqui é interessante você definir aqui quem que você quer atacar. Por exemplo, eu escolhi aqui, como eu tenho meu network é muito forte dentro do marketing digital, atender empresas de infoprodutos. Por quê? Tem uma margem alta, tem várias soluções que são fáceis de implementar, como chatbot de atendimento, chatbot de suporte, agente de vendas, então, criação de conteúdo. Então é muita coisa que dá para implementar e são empresas que têm uma margem alta. Então eu iria aí, estou pensando em fazer para o mercado da esquina da minha casa. Cara, sinceramente, não. Eu não faria, entendeu? Eu não faria. Por quê? Margem apertada, os caras vão ter um convencimento gigantesco. Então, agora, por exemplo, tu chega num médico que está ali com a agenda lotada, que não consegue nem falar mais com as pessoas e mostra para ele funcionando uma IA. Que foi uma das primeiras ideias que eu entreguei aqui de chatbots e tal. Foi para uma médica de São Paulo que estava com a agenda lotadaça e não estava conseguindo dar conta de falar responder o suporte. Eu peguei, fiz um teste de botar ali na época foi o GPT-4, a gente utilizou de tecnologia o DeFi, basicamente respondia algumas coisas que as pessoas perguntavam no WhatsApp para ela ali e já desembocou. Quando a IA não sabia, simplesmente direcionava o número dela. Então a pessoa pedia para e a pessoa já sabia, né, que ela estava sendo atendida ali por uma assistente humana ou IA, porque de vez em quando a assistente humana também atendia no mesmo WhatsApp. E ela nem sabia às vezes se era atendente humana ou se era a IA, mas quando era um assunto que ela não entendia, ela fazia a mesma coisa que a humana fazia, que era passar o WhatsApp da doutora. Beleza, defina quais são as principais dores desse cliente, por exemplo, aqui, eu acabei de falar, chatbot é extremamente fácil de implementar, criação de conteúdo, no GPT, por exemplo. Então, identifique quais são os tipos de serviço que você consegue fornecer. Claro, não, mas não vou fornecer, eu sou consultor. Sim, mas que direção tu vai dar para esse cliente? Então, você tem que masterizar algumas coisas. Por exemplo, é difícil você chegar e ficar falando sobre que você vai implementar um monte de agentes, sendo que você nem estudou Core AI ou nem estudou o conceito de agentes, nem entende como os agentes utilizam as ferramentas, como é que eles utilizam as APIs, porque daí você pode falar coisas que não são possíveis de ser entregues. Já chegou alguns alunos para mim assim, não, vendi um trabalho aqui, vendi um serviço, agora preciso de tua ajuda para me entregar aqui, com quem eu posso falar? Deu, o que tu vendeu? E o cara basicamente prometeu o céu pro cliente dele, falando que assim, uma IA vai te substituir, basicamente tu vai tirar férias o ano inteiro e a IA vai fazer tudo para ti no teu lugar. Não existe isso. Então não é assim que funciona. Então tem que saber aqui, pelo menos, quais são os limites de cada solução. Né? E apresente uma solução que ataca diretamente a dor do cliente ideal. Aqui, um exemplo é mostrar um atendimento de dentista feito por IA que atende melhor que um humano e já agenda a consulta. Então, é os cases que eu tinha falado. Sobre consultoria é isso. Espero que tenha sido um vídeo, uma aula aqui proveitosa para vocês, porque realmente eu acredito que é um dos passos aqui. O próximo eu vou falar sobre freelancer, que também é outro que para quem quer começar com uma dificuldade mais baixa, um custo mais baixo, é excelente também, e a gente vai avançando para todos os outros. Esse aqui possivelmente vai ser um vídeo mais longo, porque consultoria é algo que eu acredito que para a grande maioria aqui pode ser o que faça mais sentido nesse momento inicial, e também tem nuances maior. Freelancer, vocês vão notar que, beleza, existem serviços, trabalhos que devem ser executados, mas assim, o trabalho de freelancer, ele pode ser, de certa forma, mais simples, mas não vou me adiantar aqui, deixa que eu falo na aula com vocês. Então, na próxima aula a gente fala sobre freelancer de IA.